pois reconhecemos que este é o nosso culto racional. Livra-nos, ó Pai, de nos conformarmos com este século caído, com seus valores distorcidos. Nos livra de nos rebeliarmos contra a Tua palavra. Guarda o nosso coração do espírito deste mundo e da falsa piedade que aparenta uma falsa devoção. Nos ajude a não negar o poder do Evangelho, Pai. Opere em nós pelo Teu Espírito Santo a renovação da nossa mente, para que sejamos transformados de forma continuamente. Submete nosso pensamento à Tua palavra, corrige nossos afetos, ordena nossos desejos e alinha nossa vontade à Tua vontade perfeita, boa e agradável. Que vivamos, Senhor Deus, não para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Senhor Jesus, concede-nos uma vida que glorifica o Teu nome, marcada por uma obediência sincera, uma santidade genuína, perseverante, e nos dê discernimento espiritual. Ó Deus, nos ajude a prestar um culto que é devido, Pai. Que toda a glória seja acreditada somente ao Senhor de nossa alma, Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Leitura da Lei de Deus, Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao 17. Possamos ler toda a igreja. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, em semelhança alguma do que é em cima dos céus, nem embaixo da terra. As mulheres, eles darás culto. Por sua misericórdia, tenho gerações daqueles que me amam e guardam os meus pensamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem que forasteiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não lhes darás, não lhes darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu filho, nem o seu neto, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Irmãos, diante da lei de Deus, o caráter de Deus, sabemos que como igreja pecamos contra a santidade de Deus. Mas temos junto a Deus o advogado que roga por nós. Que possamos agora como igreja rogar ao Pai, confessar os nossos pecados, pedir a Deus verdadeiro arrependimento dos nossos atos. Vou estar dando 1 minuto à igreja
que ora em silêncio, confesse seus pecados diante de Deus. Logo após, vou orar pela igreja. Vou estar orando juntamente à igreja. Ore e suplique a Deus. Confesse os pecados a Deus. Senhor Deus, santo, justo, misericordioso, nós nos colocamos diante de Ti, Deus, como igreja, reconhecendo que nós temos pecado contra a Tua santidade, não apenas em atos visíveis, mas também, talvez, em pensamentos, intenções, ou muitas das vezes em omissões, Deus. Tenha misericórdia de nós. Muitas vezes nós fomos negligentes na oração, frios no amor, superficiais na obediência, lentos em ouvir a Tua palavra, lentos em orar, Deus. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, segundo a Tua benignidade. Apaga as nossas transgressões, Pai, segundo a multidão das Tuas misericórdias, como diz em Salmo 51. Lava-nos completamente, Senhor Jesus, do nosso pecado, pois reconhecemos que nosso pecado está sempre diante de nós e contra Ti, somente contra Ti nós temos pecado. Confessamos que carecemos de um coração quebrantado e contrito, que é qual o Senhor não despreza. Ó Deus, muitas das vezes nós resistimos à Tua disciplina. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova em nós um espírito reto. Restaura em nós a alegria da Tua salvação, Senhor Jesus. Concede em nós um espírito obediente, disposto a andar em temor diante de Ti. Não retire de nós a Tua presença, Senhor Jesus, nem afaste de nós o Teu Espírito Santo, mas antes purifica a Tua igreja, santifica o Teu povo, faz-nos instrumentos de justiça, Pai, que produz frutos de justiça, frutos de piedade, frutos de santificação. Ó Deus, recebe a confissão da Tua igreja, mas não por causa de nossas obras, mas por causa somente uma única obra perfeita, a obra de Jesus Cristo na cruz, Pai. Por causa do sangue de Cristo que nós oramos e suplicamos ao Senhor. Tenha misericórdia de nós. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ao primeiro cântico, Salmo 3, a parte 2. Se trata confiança em Deus na adversidade. Cantemos toda a igreja. Os opositores meus são muitos que proferem contra mim, nem Deus o salvará. Tu és minha glória, escudo meu, exalta
contas o servo teu. Clamei com minha voz, responde. Do santo monte seu, e pego no sono altar, acordo, pois me sustens. Não temo a multidão ao meu redor, que contra mim está. Levanta-te, ó Deus, vem me salvar. Feriste inimigos meus, seus dentes e seus queixos quebrastes, ferindo-os de uma vez. Ao Senhor Javé, o nosso Deus, pertence a salvação. Não tempo divinal esteja, pois, os teu Senhor. Amém. Irmãos, pode ser. Êxodo capítulo 14, leitura pública, de forma sistemática. Capítulo 14, Êxodo capítulo 14, do verso 1 ao verso 15. Segundo o livro das Escrituras, depois de Gênesis, Êxodo capítulo 14, verso 1 ao 15. Vou estar fazendo leitura. Aqui no meu título está a perseguição de Israel. Capítulo 14, verso 1 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele vos acompanhareis junto ao mar. Então o faraó dirá dos filhos de Israel: Estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram: Que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos, e de todos os carros do Egito, como capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram de forma afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os
alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, de fronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel, levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será, por não haver sepulcros no Egito, que nos tirasses de lá, para que não morramos deste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Verso 12. Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e veja o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Verso 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Nós temos um momento agora de orar pelas autoridades constituídas por Deus no nosso país, na ordenança da Escritura, também orar pelos projetos da igreja. Eu vou estar orando juntamente a igreja, com suas cabeças, vamos orar. Santíssimo Deus, erguemos mais uma vez para as nossas vozes em oração, em súplica, clamando ao Senhor pela nação Brasil, Pai, a nação na qual a gente reside. Ó Deus, sabemos que esse ano é um ano de eleição presidencial. Sabemos que também a nossa esperança não está em nenhum presidente ou em nenhum poder político, Pai. Sabemos que a nossa esperança está no Senhor, que governa todas as coisas, que elege todas as coisas e que coloca um ministro ali de acordo com a tua vontade. Ó Deus, nós suplicamos ao Senhor para o Senhor nos livrar de idolatria, Pai. De idolatrar um homem, um ser que vai chegar e resolver o problema da nossa nação. Nos livra disso. Ó Deus, nós temos a nossa parte, a nossa responsabilidade humana, que é saber escolher. A nação de Israel escolheu, pediu ao Senhor reis e elegeu o rei Saul, a qual sofreu muito na mão de Saul. Ó Deus, por causa de que escolheu mal. Ó Deus, então suplicamos, Pai, para que o Senhor nos dê graça e nos ajude a escolher, Pai. Nos ajude a ser sábio, Pai, em quem a gente contribui para que seja o governo da nação, a qual vai refletir em nossas famílias. E juntamente com isso oramos pelo poder que está no momento, o poder administrativo, executivo, o judiciário, todos esses poderes políticos, começando ali pelo presidente atual, Luiz Inácio Lula da Silva, e os demais, a Câmara de Deputados, os governadores, senadores, ó Deus, os prefeitos, a Câmara de Vereadores, todos esses, ó Deus, os deputados estaduais e os federais, todos esses que exercem o poder, a governança política em nosso país, nós clamamos para que o Senhor traga arrependimento, Pai, no coração desses homens, dessas mulheres perversas, que usam a lei para corromper-se cada vez mais e prejudicar cada vez mais nossa nação. Traga juízo para essas pessoas, para que pelo menos o povo volte ao pó e pelo menos a alma seja salva, de acordo com a tua palavra diz, Pai. Ó Deus, e ajude esses ministros, esses homens, por mais que seja a minoria, os homens piedosos, os homens, esses políticos mais sinceros, que verdadeiramente exercem a lei humana, Senhor Jesus, que buscam seguir os preceitos corretos, ajude esses homens para ser voz no meio ali das câmeras, para pregar o teu evangelho para esses homens corruptos, Pai. Dê força a esses homens. Ajude esses homens, Pai. Ó Deus, a combater os atos errados desses políticos perversos. Vai a corrupção do nosso país. Ó Deus, oramos pela segurança pública do nosso país, o Exército, a Marinha Aeronáutica, os policiais penais, federais, militares, a Guarda Civil Municipal, ó Deus, os vigilantes, os poderes, todos esses que fazem a proteção, a segurança de nossa nação, Deus. Esses homens, essas mulheres, conceda ali vigor, força, que eles possam voltar para os seus lares protegidos, seguros, Pai. Ó Deus, dê graça a esses homens, essas mulheres, protege-os, Pai.
Ó Deus, oramos para autoridade medicinal na nossa nação, né? Aqueles que cuidam da nossa saúde, Pai, dos nossos familiares, os médicos, os clínicos, os psicólogos, os psiquiatras, Pai, todos esses que cuidam, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os farmacêuticos, as farmácias, todos esses que cuidam da nossa saúde, Pai, dos nossos entes queridos, cuide deles, dê força, dê vigor, ajude eles, protege eles de doença, Pai, para que sejam fortes para cuidar dos nossos. Ó Deus, oramos pelas autoridades eclesiásticas da nossa nação, Pai, os pastores piedosos, que estão no anonimato, mas muitas das vezes esquecidos por muitos, mas não esquecidos pelo Senhor, Pai. Mande a sua provisão para esses pastores, esses diáconos, piedosos, sinceros, que amam a sua palavra, que são exemplos dos seus lares, que amam de forma verdadeira suas esposas, seu rebanho, seu primeiro ministério chamado família. Ó Deus, cuide desses ministros do Senhor, Pai. Ó Deus, colocamos em suas mãos a Comunhão Batista Reformada do Sudeste, todos aqueles pastores que fazem parte daquelas igrejas, a IBRE, a Igreja Batista Reformada Emanuel em Sete Lagoas, a qual tem nos ajudado, o pastor Renan, ó Senhor Jesus, o pastor Jadson, o Dênio, todos os diáconos, o pastor Tiago, Pai, a família dele, a qual se disponibiliza de forma tão longe, Pai, vir estar conosco, a pregar para a gente, Pai, a cultuar conosco, a estar em comunhão com a igreja, a cuidar do seu rebanho, Pai. Cuide deles, manda a tua provisão, fortaleça suas famílias, protege-os, livra de acidentes no meio do percurso, Pai. Ó Deus, oramos para os enfermos da Igreja Batista Reformada de Santa Luzia, aqueles que não pôde estar de alguma forma, como a irmã Márcia, que estava se consultando no hospital pela madrugada, está com uma forte virose. Derrama ali tua graça, a tua cura, Pai. Clamamos pela cura também. Daqueles que estão enfermos, estão de forma, Senhor Jesus, reuniu forças para estar aqui cultuando conosco. Traga a tua cura também, Deus. Protege esses homens, ajude esses homens e essas mulheres. Ó Deus, oramos pela Igreja Batista Reformada de Santa Luzia, os maridos, as esposas, Pai, os filhos, as crianças, protege nessas escolas. Ó Deus, protege, dá força, dá esperança a essas famílias, consolida cada vez mais a tua palavra, o teu ensino, o teu evangelho, ajude esses homens a não ser homens frouxos, Pai, que focam em tantas outras coisas externas, mas não focam no principal, Pai, o ministério dele, a família dele. Ajude esses homens, dê esses homens vigor, ousadia para pregar a tua palavra em casa. Ajude esses homens, Pai, a mostrar Cristo para a sua família todos os dias, a ter tempo, Pai, de qualidade com sua esposa e seus filhos. Ajude esses homens a ser verdadeiros cristãos, exemplos, Pai, nos seus lares. Oramos pelos projetos da Igreja Batista Reformada de Santa Luzia, ao Senhor Jesus, a abertura do CNPJ, ó Deus, precisamos, sabemos que tem a tua lei, também tem a lei humana, Senhor Jesus, precisamos estar de conformidade com a lei humana, Senhor Jesus, e um desse processo é a abertura do CNPJ, o documento oficial da igreja. Ajude ali, Pai, todos os trâmites, tudo que preciso for, Pai, as prefeituras, abre as portas, ó Senhor Jesus, envie pessoas para que possamos estar com esse documento de forma oficial. Ó Deus, oramos também pelas viúvas, pelos solteiros, para que estão se preparando para uma cerimônia de casamento, um noivado. Ó Deus, conceda da santidade, traz esperança às viúvas, enlutados que perderam entes queridos, traga a tua esperança. E também colocamos os projetos judiciais da igreja, dos irmãos, em tuas mãos, Pai. Ó Deus, oramos também pela futura, Senhor Jesus, o futuro do quesito pastoral da igreja, dos diáconos, Pai. Levante homens sinceros, homens exemplos, Pai, que verdadeiramente queira servir o rebanho de Cristo de forma piedosa e genuína. Em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, vamos ao... Só um instante. André, você me dá um boletim, por gentileza? Vamos ao segundo cântico, palavra cantada, Salmo 121b. Cantemos sobre a igreja. Os montes de longe daqui, Socorro vem de onde Deus vem meu socorro, eternas o
não se tirar teus pés, que venham vacilar. É certo que não dorme aquele que te guarda. É certo que não dormirá o guarda de Israel. Qual sombra tua destra te guardará o Senhor. Sol e a lua sempre não te molestarão. De todo mal te guarda, o Senhor Deus te guarda, a tua alma guardará de todo e qualquer mal. Desde a saída e a entrada te guardará o Senhor. E desde agora e sempre assim o Senhor guardará. Amém. Irmãos, vamos agora ao momento de ofertório. Os irmãos estão livres em contribuir. Lembrando que a contribuição por reino de Deus é um ato de adoração a Deus. Os irmãos fiquem à vontade. Perdão. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jonas, capítulo 4. E hoje, com a graça de Deus, nós vamos terminar o livro, né? Jonas, capítulo 4, e nós vamos ver todo o capítulo essa manhã. Vamos fazer uma oração? Pedir Deus graça nessa manhã? Senhor, essa é a sua palavra que pertence ao Senhor e não a nós. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a compreender esse texto. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor age em nós por meio do seu Santo Espírito. Senhor, que nós venhamos travar uma guerra em nossa mente agora e manter a nossa mente contida aqui. Que nós venhamos esquecer das coisas da nossa vida pessoal, né? Que os nossos problemas, que os nossos compromissos ao longo da semana, que não venha tomar nossa mente nesse momento, mas que nós venhamos, ó Pai, alimentar e cuidar da nossa alma. E que o Teu Santo Espírito fale ao coração do Teu povo. Nós sabemos, ó Deus, que é vital para nós sermos nutridos e alimentados pela palavra do Senhor. Que nós venhamos tratar, ó Deus, com devida reverência, com devido respeito. Senhor, que nós venhamos, ó Pai, nos comportarmos no culto ao Senhor e saber o quão sério é servir ao Senhor, é adorar um Deus que é santo, um Deus que não aceita uma adoração qualquer, da boca para fora, mas um Deus que exige de nós sermos verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Nos ajude, Senhor, a ser reverentes e não ofender a sua glória com o nosso comportamento humano. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o capítulo 4, ele encerra o livro de Jonas, né? Esse capítulo, ele encerra o livro de Jonas de uma maneira reflexiva.
Isso fica claro para nós quando nós olhamos para o último versículo, né, que termina com uma pergunta. E assim, isso é incomum. Eu não lembro nas Escrituras, de forma rápida, outro livro que termine com um questionamento, uma pergunta que, mesmo que seja retórica, né, uma ideia de continuidade de pensamento, de continuação da ideia, né? O livro não tem um fechamento. Tem alguns que dizem que um livro apócrifo supre essa pergunta, mas eu vejo de outra forma, e nós vamos ver no texto, eu vejo que essa pergunta deve ser continuada à nossa igreja, e nós devemos também responder a essa pergunta, tá? Depois do arrependimento coletivo que nós vimos na semana passada, no capítulo 3, né, em Nínive, que talvez para nós pareça ser o ápice, né, o clímax do livro, o ponto áureo do livro, né? Mas o texto agora, de forma intencional, ele vai deslocar essa narrativa para o coração do profeta. Novamente o foco volta para Jonas, mas não a pessoalidade dele, mas a atitude de Jonas, o comportamento desse homem, né? Isso nos mostra mais uma vez que o maior problema do livro não foi a violência dos assírios. O maior problema do livro nunca foi a idolatria dos ninivitas. O maior problema deste livro é a resistência moral. O maior problema deste livro é a desobediência deliberada de um profeta, de um servo de Deus, né? E agora, como nós vamos ver na leitura, um dos maiores problemas também é a revolta, uma revolta totalmente injusta diante da liberdade soberana de Deus. Jonas se rebela contra Deus, se revolta, se ira contra Deus pela supremacia e do decreto eterno desse Deus e o livre agir desse Deus em salvar quem Ele quer, da forma que Ele quer e quem Ele deseja, né? Então, o principal objetivo aqui desse capítulo, meus irmãos, é confrontar um coração religioso. Isso é um problema, né? Corações que ainda não aprenderam a amar o que de fato Deus ama. E isso é um grande nó aqui neste capítulo. Vamos fazer a leitura com isso em mente? Diz assim a partir do verso 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. E ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira, até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão de uma planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Louvado seja Deus, não é? O verso 1 ele começa com uma declaração curta, mas uma declaração que deixa muito clara que o sentimento que Jonas ainda nutria, né? Diz: mas isso desagradou extremamente Jonas e ficou irado. O isso aqui está fazendo uma referência total à maneira direta, à decisão de Deus de poupar a cidade de Nínive, né? De salvar os ninivitas, o que está descrito no verso anterior, no capítulo 3.
Então essa salvação de Nínive desagrada Jonas profundamente. O texto aqui não está sugerindo que Jonas apenas está com uma confusão emocional. Não. O texto nos mostra uma reação muito forte. O texto aqui ele deixa claro um problema moral de Jonas. A palavra que desagradou, né, esse verbo aqui no verso 1, ela carrega uma ideia de algo muito profundo. Algo profundo e algo mal aos olhos de Jonas, né? Isso nos chama atenção. É quase que como se Jonas tivesse olhado para Deus e tem a impressão de que Deus cometeu algo errado, que Deus fez algo errado, que o injusto da história é o próprio Deus em salvar os ninivitas. Essa é meio que a postura que o texto nos sugere, que está na cabeça de Jonas, né? Então Jonas discorda plenamente do fato que Deus tenha o direito de salvar quem Ele quer, de responder ao arrependimento dos ninivitas. Deus tem o direito e a prerrogativa de agir com misericórdia para com os pecadores. Isso, meus irmãos, revela aqui um coração, olhando na perspectiva de Jonas, um coração que aceita sim a soberania divina, que crê na soberania divina, mas ele só crê e aceita essa soberania quando essa soberania de Deus enquadra na questão moral e no que Jonas acha o que é moral e o que é certo. Jonas tenta enquadrar Deus, né, numa caixa. E eu conversei com alguns irmãos nessa semana, e nós falamos exatamente sobre isso. Sobre o perigo que é olhar para os atributos comunicáveis de Deus a nós, né, e concluir de maneira equivocada, e achar que esses atributos, olhar para eles como eles se aplicam em nós, e achar que eles se aplicam da mesma forma e na mesma intensidade em Deus. Portanto, é um erro nosso pensar que Deus ama como nós amamos. É um erro nosso pensar que a justiça e a bondade divina é a mesma justiça e a bondade humana, na mesma intensidade, no mesmo grau. É um erro nosso olhar para a ira de Deus e achar que a ira de Deus é tão pecaminosa quanto a nossa, né? Uma ira irracional, mas isso não é verdade. Porque Deus ama de forma perfeita. Porque a ira de Deus não é uma ira pecaminosa. Porque o amor de Deus é um amor justo. Porque a justiça de Deus é uma justiça amorosa. A ira do próprio Deus, ela se relaciona com o seu próprio amor. Nós não olhamos para Deus e vemos uma divisão. Deus não é parte amor, parte justiça, parte bondade, não. Deus é a plenitude. Esses são atributos que revelam o caráter de Deus em sua essência, né? Portanto, se nós tentamos enquadrar Deus no nosso conceito do que é bom, no nosso conceito do que é misericórdia, no nosso conceito de amor, de justiça, nós estamos tentando criar um Deus que não é o Deus bíblico, porque nós estamos deturpando os atributos desse Deus, né? Nós estamos enquadrando Deus e tentando diminuir Deus, comparando Ele à nossa própria limitação. E é exatamente isso que Jonas faz aqui. Jonas tenta imputar em Deus o seu próprio conceito deturpado do que é misericórdia. Por isso ele se rebela. Não, misericórdia não é isso, Deus. Porque você não pode agir assim. Jonas tenta enquadrar Deus no seu próprio conceito distorcido do que é ser bom. E é por isso que nós achamos que Deus vai me perdoar. Por quê? Porque Ele é bom. Como assim? Qual é a definição do que é bom? Quem diz o que é bom? E a oração de Jonas aqui nesse capítulo confirma essa leitura, né? Jonas, ele ora ao Senhor, mas a sua oração não é um ato de submissão à vontade de Deus. Não é um ato de sujeição a essa vontade. Mas a oração de Jonas é num tom de acusação. É como se Jonas subisse no tribunal e colocasse Deus no banco dos réus. E apontasse o dedo para Deus, né? Veja que Jonas declara aqui no verso 2 que ele sabia desde o início que Deus agiria dessa forma. Ele confessa isso, né? Ele olha que ao invés de destruir lá no verso 2, ele diz que o Senhor, ele já sabia que Deus agiria com essa misericórdia para com os ninivitas. Por quê? Porque o Senhor é gracioso, o Senhor é misericordioso, o Senhor é tardio em irar, o Senhor é grande em benignidade, né? E o que é interessante aqui é que essa confissão de Jonas, no verso 2, é quase a literalidade de Êxodo 34,
6 e 7. Nesse texto de Êxodo 34, 6 e 7, nesse contexto, é um texto ao qual Deus se apresenta e define quem Ele é para os hebreus, tá? Deus, Ele mostra o seu caráter eterno, imutável. Quem eu sou, o perfeito em misericórdia, o perfeito em justiça, o perfeito em bondade. Essa revelação, ela se estende ao longo do Antigo Testamento, em Números 14, Neemias 9, Salmo 103. Então o Jonas aqui, ele não é um profeta ignorante quanto à lei de Deus, mas ele é um profeta que conhece a lei. Ele está citando a lei na oração, né? Ele conhece a Torá, ele sabe quem Deus é. Ele sabe a definição do caráter imutável de Deus e perfeito desse Deus. Então Jonas conhece de forma profunda a revelação do próprio Deus. Jonas conhece perfeitamente esse caráter imutável. Portanto, o escândalo desse texto não está na doutrina do profeta. Não está no conhecimento teórico de Jonas. O conhecimento dele teórico, está ok. Mas o escândalo está na sua postura. O escândalo de Jonas está na sua oração. O escândalo está na revolta de Jonas para com Deus. Ao ver o caráter desse Deus, os atributos desse Deus se manifestando para alcançar pecadores. Isso causa a ira em Jonas. Na cabeça dele, esses ninivitas não mereciam ser alcançados, né? Então Jonas olha e ele ama a ideia de um Deus que é gracioso. Eu creio num Deus que é gracioso. E ele ama essa verdade. Mas ele ama essa graça somente quando essa graça é aplicada a ele, aos israelitas. Mas ele odeia essa graça quando essa graça ultrapassa as fronteiras étnicas, nacionais e começa a alcançar os gentios. Isso é um problema, isso é uma inconsistência. Mas aqui, nessa inconsistência, surge o brilho do Evangelho. Porque a graça da salvação ganha forma. E glória a Deus por esse Senhor. Por esse Senhor que é longâmino. Por esse Senhor que é amoroso. Por esse Senhor que é santíssimo. E por esse Senhor que quis nos salvar. Um Deus que nos ama de maneira incondicional, a ponto de enviar seu Filho, né? Justo, imaculado, perfeito, para que morresse em nosso lugar. Pecadores miseráveis que não têm nada para oferecer em troca. E recebe isso de forma gratuita. Por isso esse amor é incompreendido por nós. Por isso Jonas não poderia compreender o tamanho da graça e do favor desse Deus. Sabe por quê? Porque o nosso conceito de amor é imperfeito. Sabe por quê? Porque o nosso conceito de amor é incompleto. Porque muitas vezes o nosso conceito de amor é interesseiro. Então como que nós vamos entender um justo que é sacrificado no lugar do pecador? Como que nós vamos, com esse conceito limitado e caído do que é amor e do que é bondade, como que nós vamos compreender a tragédia que acontece na cruz? Como que nós vamos entender esse escândalo? Um inocente que morre no lugar do culpado. Parece contrariar a nossa própria lógica. A própria lógica humana. E esse é o Evangelho da graça, da misericórdia, do favor imerecido. Por isso a salvação é pela graça. Então o que nos cabe, meus irmãos, é nos despirmos de qualquer justiça própria, né? Nos despirmos de qualquer mérito e abraçarmos essa graça que salva. Essa graça que transforma o bastardo em filho. Essa graça que transforma o inimigo em amigo. Esse evangelho que traz alívio ao invés de culpa. Esse evangelho que traz paz ao invés de conflito. E esse é o evangelho de Jesus Cristo, que já está sendo revelado de forma embrionária em Jonas. Quando a graça de Deus está transpondo a Israel geográfica. E Deus está mostrando para Jonas em primeira mão, olha, o meu plano eterno é salvar todas as raças, todas as tribos, gente do mundo inteiro. Não é só os israelitas, não é só vocês. Mas Jonas não percebe isso. Ele está cego, né? E entender esse evangelho de Cristo, essa graça que transforma, é o ponto crucial para entender esse texto. Porque nós conseguimos ver de maneira mais clara um Jonas que não está em conflito com a própria soberania, mas ele está em conflito com a aplicação e como essa soberania se manifesta no espaço e no tempo, salvando pecadores, chamando homens ao arrependimento, entregando o seu Santo Espírito, transformando, santificando.
coração de Jonas, meus irmãos, aqui ele revela o que mais tarde Paulo vai denunciar em Romanos 9:20, né? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Meus irmãos, Deus é soberano para salvar quem Ele quer, da maneira que Ele quer e no tempo que Ele achar devido. Não somos nós que ditamos a regra do jogo. Não somos nós. Deus não senta no banco dos réus. Deus não deve satisfação para nós. E quando nós continuamos a olhar para o texto, a gravidade da postura de Jonas, ela se intensifica ainda mais, né? Quando Jonas agora pede a morte, no verso 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Esse pedido aqui, meus irmãos, não é o fruto de um coração regenerado, arrependido, não. Mas essa oração é a mais alta expressão de um coração rebelde. É a rebeldia ganhando visibilidade. Jonas prefere a morte do que viver no mundo no qual Deus concede misericórdia a quem o próprio Jonas considera indigno, né? Então Jonas age como se ele fosse capaz de controlar Deus, as ações de Deus, o alcance da salvação. Infelizmente, o que tem de crente que se acha o centro do mundo não está escrito. Crente que agem dessa forma, como se mandasse em Deus, como se controlasse Deus. Crente que ora e diz, eu não aceito a doença. Crente que ora e fala, Deus, eu determino a cura. Eu não aceito isso, eu não faço aquilo, como se Deus fosse um servo, um garçom, que está pronto para nos atender, né? É até difícil, meus irmãos, compreender essa tamanha prepotência por parte do homem, né? Romanos 9, 20 e 21 diz assim, porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer o vaso para a honra e outro para a desonra? Não há como questionar Deus. Não há como olhar Deus nos olhos. Nós somos criaturas finitas, temporais. Como que nós podemos questionar? Mandar em um Deus que é eterno, atemporal, imaterial, todo-poderoso. E Jonas tenta agir assim o tempo todo, do capítulo 1 até o capítulo 4. É interessante que se nós lembrarmos da parábola do filho pródigo, lá em Lucas 15, nós vamos ver que em um primeiro momento Jonas se parece com o filho mais novo, né? Que de forma rebelde tenta fazer tudo da maneira dele. Ele foge, ele se esconde, ele quer parte da herança, ele rejeita a vontade do pai, que era que ele ficasse na casa, né? Mas passa-se o tempo, agora Jonas ele se demonstra e parece mais com o filho mais velho, que se rebela, que se mostra descontente ao ver o outro recebendo perdão, né? Então a ira se manifesta, um coração egoísta, um coração que tenta resistir à graça, né? E agora no verso 4, Deus responde a essa postura de Jonas com uma pergunta muito simples e direta. É razoável a sua ira? Nós vemos mais uma vez Deus agindo com paciência. Deus não mata Jonas no capítulo 1, no capítulo 2. Deus não remove Jonas do ministério no capítulo 3. Deus não o destrói em momento algum. Mas Deus agora faz uma pergunta para Jonas, exatamente como Deus fez a Caim em Gênesis 4:6, né? Por que você anda irado, Caim? É uma forma de Deus lidar com o pecador, né? Porque o objetivo dessa pergunta aqui não é Deus buscar informação. Deus é o detentor de todo conhecimento. Mas o objetivo da pergunta aqui é o constrangimento, é o arrependimento do autor. E essa simples pergunta, meus irmãos, ela expõe de maneira muito clara a total ausência de fundamento na ira do profeta Jonas. Deus não está questionando aqui o sentimento dele, a ira dele em si, mas Deus está questionando a legitimidade dessa indignação, a legitimidade dessa ira. É razoável? Deus não está falando que ele não pode ficar irado, mas Deus está falando, o motivo pelo qual você está irado, isso é razoável? Você realmente acha isso razoável? E Jonas ele não ousa responder. Na primeira vez ele se cala. O que ele faz? Ele foge, ele se afasta, né?
Jonas, ele murmura, ele reclama, ele questiona, mas agora que Deus o encurrala, ele sai, ele foge, né? Ele sai da cidade. O texto afirma que Jonas aqui, ele sai da cidade e ele se assenta ao oriente de Nínive, né? No verso 5, dizendo para ver o quê? O que ainda aconteceria com a cidade. Meus irmãos, mesmo tendo visto com seus próprios olhos aqui a conversão dos ninivitas, o arrependimento de toda a cidade, né? As confissões, os jejuns, os panos de saco, do rei ao servo, né? Jonas ainda, de forma louca, ainda nutre uma esperança injustificada de juízo. Um cara muito teimoso, né? E aí ele vai para fora da cidade, monta uma cabana e ele fica lá nessa cabana, né? Diz o texto, esperando para ver o que vai acontecer com Nínive. Aí a grande questão é, será que não estava claro para ele que Deus já havia salvado aquele povo? E a resposta é, claro, estava claro, estava tudo muito claro. Mas Jonas, mais uma vez, está agindo como um rebelde. E aí os irmãos vão perceber que toda narrativa não é para contar a história de Nínive, mas é para contar a história de um rebelde e como Deus lida com seus servos. O ponto principal desse livro não é mostrar os ninivitas. É sim, mas a verdade primária é como Deus lida com servos rebeldes. Porque o que Jonas deveria estar fazendo agora, depois dessa conversão? Jonas deveria estar ali confortando o coração dos ninivitas. Jonas deveria estar ali dando apoio. Jonas deveria estar ali explicando a lei, mostrando quem Deus é. Jonas deveria estar contando como que Deus o levou até lá, para os ninivitas perceberem o quanto Deus os amava. E que esse é um projeto, um plano do próprio Deus para aquele povo. Era isso que Jonas devia estar fazendo, dando um suporte para esses novos convertidos. Mas não, ele foge no capítulo 1 e agora ele foge no capítulo 4 de novo. E aí então, a partir desse ponto, dessa ação de Jonas de se ausentar da cidade, nós vamos ver que Deus então começa a tratar com ele de novo. Com palavras? Não, a pergunta não foi suficiente. Então agora Deus começa a agir com uma disciplina de forma mais contundente. O texto diz que o Senhor faz crescer uma planta para dar sombra ao profeta, né? E aí o que eu acho interessantíssimo no verso 6 é que a narrativa faz questão de destacar que ele se alegrou. Agora quando a sombra o cobre, ele se alegrou. E o texto ainda enfatiza isso. Ele se alegrou em extremo. Ele ficou extremamente feliz por causa dessa planta, né? E é a primeira vez no livro que esse homem fica feliz. É a primeira vez que ele se alegra. Ele não se alegra com a salvação dos marinheiros, ele não se alegra com o arrependimento dos nínives, mas ele se alegra quando o alívio o alcança no seu desconforto, né? E os irmãos se lembram, na semana retrasada, quando nós vimos sobre a disciplina progressiva. A tempestade não foi suficiente, o fundo do mar não foi suficiente, 3 dias e 3 noites no ventre do peixe não foi suficiente, caminhar 800 quilômetros não foi suficiente. Então tem que apertar mais um pouco. Então Deus tem que escalar mais um pouco. E aí o texto nos diz que no dia seguinte, Deus envia um verme para devorar a planta, e essa planta seca e morre, né? E logo em seguida, Deus envia um vento muito quente, que faz Jonas quase que desfalecer. Mas Deus, no dia seguinte, verso 7 e 8, ao subir a alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e essa secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então Jonas, mais uma vez, irritado aqui, não preciso dizer, né? Ele pede a morte. E aí Deus responde a pergunta de novo. Na primeira Deus pergunta e ele foge. E agora Deus pergunta a mesma coisa. Jonas, é razoável a sua ira por causa de uma planta? E aí diz o texto que agora ele decide responder. E a resposta dele é uma resposta truculenta. É razoável sim a minha ira. É razoável até a morte. Olha como é áspera as palavras dele, né? O confronto dele. Então, agora, quando nós olhamos para o verso 10 e 11, é como se Deus olhasse Jonas nos olhos
dissesse para ele: Jonas, você é capaz de se alegrar com um conforto momentâneo, de uma sombra, mas você é incapaz de se alegrar com almas sendo salvas. Jonas, você deseja morrer porque uma planta nasceu, cresceu e secou no dia seguinte, mas em momento nenhum você se pranteou, você sequer entristeceu ao ver milhares e centenas de milhares de pessoas caminhando para o inferno, os ninivitas. Jonas, você é capaz de se preocupar com uma planta que não te custou nada. Não foi você que fez essa planta nascer, não foi você que fez essa planta crescer. Você não manda nada, mas você se preocupa com a planta. E eu, o Senhor dos céus, o autor da criação, um Deus, como você mesmo disse, clemente, misericordioso, tardio em irar, eu não tenho o direito de me preocupar com almas? É isso. É uma postura inconsistente, desproporcional. Jonas não se preocupar com a morte iminente de pessoas, vidas caminhando para condenação, mas demonstra preocupação com uma plantinha, né? E o texto termina sem a resposta de Jonas a essa pergunta de Deus. O texto termina assim. O texto termina assim, meus irmãos, porque o objetivo aqui não é registrar a resposta de Jonas, mas é provocar a consciência do leitor, é nos instigar a pensar sobre isso. Essa é uma pergunta que deveria nos trazer alegria e conforto. Por quê? Porque nessa pergunta há uma confirmação do próprio Deus a respeito do seu amor, a respeito da sua compaixão para com os seus. E é maravilhoso ouvir essas verdades de Deus ao longo das Escrituras, que Deus não desiste dos seus, né? Não nos é possível afirmar de fato se Jonas arrependeu ou não, e para nós isso pouco importa, quando nós olhamos para o objetivo principal. Mas eu acredito que Jonas é um crente em Deus, e como eu disse no início, lá no capítulo 1, né, Jonas, uma vez que ele é o autor do livro, ele então termina com essa interrogação. Isso talvez não sugere que ele de fato se arrependeu. É como nós temos de pensar em Jonas escrevendo essa história depois de tudo ter acontecido. Os eventos já se passaram. Então ele faz uma biografia de si. Isso por si só já mostra um arrependimento, né? De quem está contando o seu próprio erro. Então eu acredito que Jonas de fato se arrepende, mesmo o texto não nos dizendo isso de forma clara. Mas Jonas não responde essa pergunta. E o livro termina com um ponto de interrogação, porque essa resposta não é só dele, porque essa resposta é nossa. Porque quando nós olhamos para Jonas em todo o livro, irado, com o coração obstinado, idólatra, egoísta, antes de nós levantarmos o dedo para acusar Jonas, nós devemos entender que nós estamos diante de um espelho. Essa é a grande sacada. Jonas é o nosso espelho. O coração de Jonas bate no nosso peito. O sangue de Jonas corre nas nossas veias, não é? O livro pede para ser lido assim ao terminar com essa pergunta. A ideia do autor aqui, do próprio Jonas, inspirado pelo próprio Deus, não é que nós nos colocamos no lugar de Jonas, mas é que nós possamos responder essa pergunta juntamente com Jonas, como servos de Deus e evangelistas que nós somos, não é? Entender que a natureza pecaminosa de Jonas é a mesma natureza pecaminosa nossa. Entender que o mesmo coração mau de Jonas é o mesmo coração mau nosso. Então o que é importante para nós aqui não é como ele respondeu, mas como eu e vocês, como a igreja se porta diante dessa pergunta. Nós realmente preocupamos e temos compaixão com os perdidos? Nós pregamos, nós oramos para a conversão dos perdidos. Nós nos alegramos quando pecadores se arrependem e creem em Cristo. Nós temos disposição para levar a palavra e anunciar, cumprindo a ordem do próprio Deus, aos perdidos. Nós estamos dispostos a servir na nossa igreja local, anunciando o Evangelho. E anunciar o Evangelho não é subir no púlpito para pregar. Será que nós estamos prontos para abrir mão das nossas convicções? Nós estamos dispostos até mesmo morrer por essa verdade que nós dizemos crer?
É isso que nós temos que responder. Porque muitos ultimamente estão dispostos a serem intitulados cristãos, mas pouquíssimos estão dispostos a viver como um cristão vive. Muitos estão dispostos a receberem o benefício da graça, mas não estão dispostos a colocarem a mão no arado e servir como um sacerdote na igreja local. Esse talvez seja o maior livro missionário das Escrituras, né? O livro de Jonas prefigura a pregação do Evangelho de forma que ela alcança todo mundo, né? E nós já falamos sobre isso. Um Evangelho que é fruto da graça, um Evangelho que é fruto da misericórdia desse Deus, que enviou seu Filho para pagar um preço que não nos era possível pagar. Então a igreja deve se comportar assim e se questionar assim. Quem eu sou? O que o Evangelho significa para mim? E sabe aonde esconde a resposta? Não esconde no seu coração e na sua mente. Esconde nas suas ações. Nas suas ações. As suas ações diz o que o Evangelho significa para você. Vamos para algumas aplicações desse texto para nós. Esse capítulo final, como nós vimos, que termina não como uma resposta, mas como uma pergunta, mostra, meus irmãos, que o foco do livro não é em Jonas, não é na pessoa de Jonas em si, mas sim naquilo que Deus está revelando sobre quem Deus é e sobre como o próprio Deus se relaciona com seu povo, com pecadores. E essa revelação de como Deus se relaciona conosco, ela encontra o seu cumprimento pleno na encarnação, em Jesus Cristo. Porque aqui no capítulo 4 nós vemos um Deus paciente, nós vemos um Deus gracioso, nós vemos um Deus misericordioso, nós vemos um Deus que está profundamente comprometido com a vida eterna. Deus não desiste de Jonas mesmo quando Jonas está com seu coração duro. Deus não abandona os ninivitas mesmo conhecendo a perversidade desse povo, né? Então esse caráter de Deus que é descrito aqui nesse livro, revelado de forma tão clara, não só em Jonas, mas em todo o Antigo Testamento, esse caráter ele encontra a sua expressão mais completa na pessoa de Jesus Cristo, no próprio Deus encarnado. Uma vez que Cristo é a plena revelação de Deus. O próprio Cristo disse: vocês querem conhecer o Pai? Olha para mim. Sabe qual é a maior revelação de Deus para nós? É o próprio Cristo. Olha para Jesus, o Deus encarnado, que você vai saber quem Deus é. Os atributos, o caráter, a perfeição, o propósito. Porque em Cristo, meus irmãos, que essa graça, ela não apenas é declarada da boca para fora, não. Em Cristo essa graça é vivida de forma plena. É só você olhar para a encarnação, a ressurreição, que você vai ver a manifestação da graça, desse caráter do próprio Deus. Em Cristo a misericórdia, ela não é apenas anunciada, mas a misericórdia, ela é oferecida de forma pessoal. É assim que Cristo se relaciona com o povo, conosco. É em Cristo que nós vemos que esse amor que transcende a nossa compreensão, esse amor não é apenas uma promessa, mas esse amor é demonstrado no Calvário, por meio de um corpo que é partido e o sangue que é derramado. Jesus Cristo, meus irmãos, ele revela a sua cerviz, né? Ele revela a sua misericórdia ao se aproximar de pecadores, ao tocar enfermos e doentes, ao perdoar os arrependidos e a entregar a sua própria vida em favor daqueles que não merecem. E esse é o grande ponto. E quando nós olhamos para a compaixão declarada por Deus aqui em todo o livro de Jonas, ela se manifesta na obra desse Jesus. Porque Jesus, ele não se alegra em apenas aliviar os confortos momentâneos. Jesus não veio para curar doentes apenas, para levantar coxos, fazer cegos enxergarem, não. Esses eram apenas sinais visíveis de que Cristo é o perfeito profeta, que toda a promessa se cumpre em plenitude na pessoa dele. Os sinais são para isso, mas isso não é suficiente. Cristo não apenas vem para curar fisicamente, mas ele vem para restaurar a alma dos perdidos.
Ele não vem para simplesmente impressionar com a ressurreição de Lázaro, mas ele vem para ressuscitar mortos espiritualmente, que é um milagre infinitamente superior. E esse conhecimento, meus irmãos, nos conduz de maneira natural a olhar para a igreja, para como a igreja vive. Porque se nós compreendemos quem Deus é, se nós compreendemos o que Deus fez por meio da obra do seu Filho, a postura do cristão e da igreja muda diante do mundo, diante das decisões. A igreja passa a entender que a sua atividade não nasce de um dever frio, não é uma obrigação vazia. Eu tenho que pregar, nossa, essa é a minha missão, Não. Mas a missão da igreja nasce de um coração moldado pela graça. E aí, quando isso acontece, o evangelizar deixa de ser uma obrigação pesada, mas ela se torna um ato natural, de compaixão, um amor para com o próximo. O servir deixa de ser um fardo, uma obrigação, algo pesaroso. E o servir passa a ser uma resposta amorosa da própria igreja, uns para com os outros e para com o próprio Deus. Portanto, meus irmãos, se o Evangelho, se o conhecimento bíblico provoca em nós orgulho ao invés de compaixão, isso revela sérios problemas na nossa alma. Uma vez que o nosso próprio Mestre, o capitão da salvação, o próprio Cristo, o próprio Deus, é humilde, manso, compassivo, paciente. Como que nós, servos, vamos ser arrogantes? Como que nós, servos, vamos ser orgulhosos? Como que nós, servos, vamos ser impacientes? Atitudes assim não condizem com aqueles que nasceram de novo, né? E esse texto, meus irmãos, também nos chama a examinar os nossos afetos, a examinar aquilo que nos traz alegria. Porque quando a graça de Deus realmente nos alcança, nós passamos a nos alegrar com aquilo que alegra o coração do próprio Deus. Quando a graça de Deus nos alcança, nós passamos a odiar aquilo que o nosso Deus odeia. Nós passamos a imitar o nosso Salvador. Há uma mudança completa de vontade, de pensamento, de ações. Sendo assim, meus irmãos, Jonas 4 não nos deixa presos aqui à imagem de um profeta apenas, mas todo o livro nos conduz a esse evangelho da graça, do amor e do Deus clemente, né? Um evangelho que revela quem Deus é, um evangelho que revela o que Deus fez por meio da obra de Cristo. E essa graça é a graça que nos transforma e nos preserva nesse mundo caído. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra. Nós sabemos, assim como Jonas, que o Senhor é um Deus misericordioso, clemente, eterno, sapientíssimo, bondoso. Um Deus que não abandona o seu povo, um Deus que corrige os filhos a quem o Senhor ama. Um Deus que nos livrou do lamaçal de pecado, um Deus que colocou um novo cântico em nossas bocas, um Deus que nos deu um coração de carne, um Deus que nos deu de si mesmo o seu Santo Espírito para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, nós confiamos que essa obra que começou em nós, ela há de terminar, porque a garantia não está em nós, mas está no Senhor. Nos ajude, Senhor, a olhar para nós mesmos e a procurar essas falhas em nós. Nos livra de ser cristãos murmuradores, orgulhosos, cristãos que se acham melhor, que se acham superiores. Nós não somos melhores do que os ímpios, nós apenas fomos alcançados pela graça do Senhor. E nós te louvamos por isso. Nós reconhecemos que isso é um favor imerecido. Embora nós não conseguimos compreender o seu amor de forma completa e total, porque nós somos limitados, Senhor. Nós não conseguimos conceber um amor que sacrifica o cordeiro. Nós não conseguimos, ó Pai, compreender essa misteriosa tragédia na cruz. Nós não conseguimos compreender o Senhor em sua infinitude, em sua plenitude de poder, de essência.
Ah, Senhor, mas isso não é a condição exigida pelo Senhor de nós. E o Senhor, de forma amorosa, nos chamou ao arrependimento e nos deu a graça da salvação. E nós te agradecemos. E nós pedimos que o Senhor nos preserve nesse estado. Que o Senhor preserve a nossa caminhada. A nossa caminhada como cristão e como corpo local. Nos dê sempre humildade. Nos dê sempre amor ao Senhor e amor ao próximo. Nos ajude a cumprir a missão que o Senhor nos dá. E nos livra, Senhor. Nos livra de ser murmuradores. Pessoas iracundas, que reclamam de tudo, que não têm disponibilidade para nada, que pensam somente em si, nos seus próprios afazeres. E esquece que há um propósito infinitamente maior do que simplesmente viver nessa terra. Nos lembre que há uma eternidade, Senhor. Nos lembre, Senhor, que a nossa morte se aproxima cada dia mais. Que um dia nós vamos morrer, nós vamos voltar ao pó e nós estaremos diante do Senhor. Nos lembre, ó Pai, que um dia esse céu irá se abrir, Cristo virá em glória para resgatar os seus. Os mortos ressuscitarão. Nos lembre, Senhor, que existe um inferno, um lugar a qual o Senhor reservou para os anjos rebeldes e para os ímpios. Nos lembre dessas verdades, Senhor, e nos ajude a viver com essas verdades em mente, no nosso trabalho, nos nossos estudos, na nossa vida comum. Porque não existe um crente na igreja e outra pessoa lá fora. Não. Nós somos cristãos o tempo todo. Essa é a nossa definição de quem nós somos transformados pelo Senhor. E que essa consciência nos abrace. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, quando nós falamos desse evangelho, né, a ceia do Senhor, ela torna esse evangelho visível a nós. Um evangelho que é pregado aos nossos olhos, né? Quando nós olhamos para o pão partido, anuncia o corpo que foi partido e foi entregue. Quando nós olhamos para o cálice, nós lembramos do sangue que foi derramado para remissão de pecados, né? Na cruz, meus irmãos, há um ato concreto que proclama a substituição, que proclama a graça imerecida e que proclama a amplitude desse amor que alcança homens e mulheres, idosos, crianças, pessoas de raças diferentes, de culturas distintas. E assim como Deus confrontou Jonas aqui com a sua própria dureza, a mesa do Senhor nos confronta. A mesa do Senhor nos transforma, pois ela nos lembra que nós somos alcançados. Ela nos lembra que nós somos alcançados sem merecer. E isso produz em nós o desejo de que outros também sejam alcançados, sem merecer. Com isso em mente, fique no espírito de oração enquanto os irmãos vão distribuir os elementos. Louve a Deus por tamanha salvação e confesse a Ele os seus pecados, que Ele é fiel e justo para nos perdoar.
Todos receberam? Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Senhor, nós te louvamos porque esse corpo anuncia o corpo partido, anuncia os nossos pecados sendo pagos, anuncia a ira do Senhor sendo aplacada, anuncia que o cálice da sua ira foi bebido até a última gota por esse Cristo perfeito. Isso nos traz vida, isso nos livra da condenação. Nós te louvamos, Senhor. Nós apresentamos ao Senhor esse elemento. Sabemos que não há nada de místico nele, mas nós sabemos, Pai, que a mensagem é algo profundo. É o Evangelho do Senhor sendo pregado de forma visível diante do seu povo. Nós te damos graças, Senhor. Em nome de Jesus. Vamos participar. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Senhor, nós sabemos que todos aqueles a quem no plano eterno foram chamados à vida, nós sabemos que todos esses foram representados na cruz. E que para cada um desses, chamados pelo Senhor, houve uma gota de sangue. Uma gota de sangue que limpou e purificou e justificou esse pecador. E nós, ó Pai, cremos que nós estávamos representados ali. Nós cremos, ó Pai, de forma pessoal, que Jesus morreu em nosso lugar, que Jesus nos substituiu, que aquela cruz nós deveríamos estar ali, que o corpo partido deveria ser o nosso, e ainda assim a sua justiça não seria aplacada. Nós te louvamos, Senhor. Nós te pedimos que a nossa fé seja fortalecida e fortificada para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Vamos dar graças a Deus e vamos participar juntos. Louvado seja Deus. Meus irmãos, dando continuidade, vamos pegar o nosso boletim, vamos ler ainda a primeira parte do credo, né? Ainda no primeiro termo, nós estamos indo aqui termo a termo, né? Para entendermos bem essa profissão apostólica aqui. Vamos lá juntos? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quando nós olhamos para esse adjetivo aqui, né? Um Deus que é Pai, né? Isso revela aqui a nossa união com esse Deus, uma união de filiação. E uma filiação que só é possível por meio de Cristo, porque nós nos tornamos co-herdeiros da herança do próprio Cristo, e aí nós então ganhamos o direito de sermos chamados, como diz Paulo, filhos adotivos, filhos na fé. Olha que coisa maravilhosa. E aí por isso nós temos então a liberdade de fechar os nossos olhos e orar àquele que é o nosso Pai. E a Bíblia nos fala isso, né? O próprio Jesus, em Mateus 6,9,
Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, mostrando aí essa intimidade, né? Em João 1, 12 e 13, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Romanos 8,15, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. Louvado seja Deus que nós temos esse relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor dos céus, não é verdade? Irmãos, vamos cantar os salmos, Salmo 2, parte A, o reinado do ungido de Deus. Vamos todos juntos?
louvado seja Deus, né? Senhor, nós te agradecemos por este momento maravilhoso, por este momento prazeroso, a sua igreja reunida, o seu povo reunido, cantando e contando as bênçãos e a graça do Senhor, as obras das suas mãos, proclamando a sua grandeza, a sua majestade, o seu senhorio sobre nós. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos preserve, que o Senhor preserve, ó Deus, a nossa saúde espiritual, a nossa saúde física. Que o Senhor abençoe a nossa semana, que seja uma semana abençoada para a honra e glória do Teu santo nome. Que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas e que o Teu nome seja louvado e exaltado sobre todos. Em nome de Jesus. Eu queria que os irmãos